Como é que eu posso imigrar legalmente para a Itália se eu não tenho cidadania? Se você está procurando a resposta para essa pergunta, fica comigo até o final desse vídeo. Olá! Se você não me conhece, eu sou a Isabel, criadora do blog da Manina, o blog que fala de burocracia pesada na Itália, na Europa, principalmente para você que quer ser o dono do seu destino e imigrar legalmente para cá, sem contar com assessoria ou qualquer ajudinha. Se você está de volta ao canal, muito obrigada pela sua audiência. E por que você já não aproveita e deixa o seu like, se inscreve? Esse tipo de engajamento é muito importante para mim. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o visto de estudo na Itália. Esse, na minha opinião, é o visto mais fácil para quem quer emigrar legalmente e não tem a cidadania italiana. Por que, na minha opinião, ele é o mais simples de todos? Porque ele é o único visto que depende exclusivamente de você. Um exemplo, o visto de residência eletiva, você precisa obrigatoriamente ter uma comprovação de uma casa onde você vai se hospedar ou você precisa comprar, e a gente sabe que o mercado imobiliário italiano é muito complicado. Esse daqui é só um exemplo. Além disso, ele é o visto que vai te pedir a menor quantidade de dinheiro para ser comprovada, e isso é muito importante para muitas pessoas. Eu vou começar falando um pouquinho da minha experiência, porque eu acho que ela é muito válida, principalmente porque eu sei que a maioria das pessoas que assistem a esse canal tem mais de 35 anos. Eu, Isabel, imigrei quando eu estava com 38 anos. Já tinha uma carreira muito bem estabelecida no Brasil, uma vida relativamente confortável, mas ali naquele momento eu senti que eu precisava dar um outro rumo para a minha vida e eu precisava encontrar uma forma de fazer isso legalmente. Sem a cidadania, visto de estudo, era a escolha mais prática, a escolha mais certa. E por que é que eu estou falando isso? Porque sim, o visto de estudo, ele é para todas as idades. Quando eu falo que ele é para todo mundo, ele é para todas as idades. É óbvio que a possibilidade de você emigrar com visto de estudo vai depender se você tem família ou não, qual é a tua disponibilidade de renda, se você vai conseguir se segurar trabalhando só part-time por um certo tempo. É lógico, absolutamente tudo precisa ser levado em consideração. Por isso que eu digo, comece a planejar a sua imigração com tempo, pelo menos um ano. Isso é muito importante. Um outro ponto que é extremamente importante é que você não pode pedir o visto de estudo se você já estiver na Itália, principalmente depois dos 90 dias como turista. Ele, como todos os outros vistos, precisa começar o processo ainda no seu país de origem. No Brasil, se você vive no Brasil, ou na Irlanda, Portugal, se você vive em um desses países, por exemplo. Agora vamos começar com algumas informações práticas a respeito do visto de estudos na Itália. Primeira coisa, ele vai servir para absolutamente qualquer curso? A resposta é não. Por exemplo, cursos de idioma de curta duração, 4 semanas, 3 meses, não entra nessa conta. Aliás, tem muita gente que chega até mim perguntando: Isabel, eu queria ir para a Itália para estudar italiano, eu posso solicitar um visto de estudo? Você pode, mas tem alguns requisitos. O primeiro é que você, obrigatoriamente, já tem que ter algum nível de conhecimento de italiano, e esse nível ele precisa ser comprovado através de um certificado oficial. Qual é esse nível? O B1. O que significa que o curso em que você vai se inscrever, ele tem que ser do B2 para cima. E tem outra, não são todas as instituições que oferecem esse tipo de curso, mas para ajudar um pouquinho na sua procura, eu vou listar 4 universidades. A primeira é a de Perugia, a segunda, Siena, a terceira, Dante Alighieri, na Calábria, e a quarta, a Roma Tre. Essas 4 universidades com certeza oferecem cursos de italiano que servirão para pedir o visto de estudos. Agora, saindo do curso de idioma e indo para os cursos universitário, mestrado, doutorado. Tudo começa com a sua pré-inscrição no site universaitali.it. Eu vou deixar todos os links, tudo que eu for relacionando aqui vai estar na descrição do vídeo, é só dar uma olhada depois. Ali você vai, obviamente, fazer a inscrição no curso do seu interesse e a universidade ela vai conferir se você precisa demonstrar
algum nível de conhecimento do idioma. Detalhe, provavelmente você vai precisar de uma comprovação do seu nível de italiano ou inglês. E, por último, a Dichiarazione di Valore, que é aquele documento emitido pelo Consulado da Itália no Brasil, atestando que você tem um certo nível acadêmico e que você está apto a cursar aquele curso que você está se candidatando. Esse é o primeiro passo. Conseguiu a pré-inscrição com a universidade? Está na hora de você lidar com o consulado. Primeira coisa que você vai fazer com o consulado é ir até o site Prenota-me para conseguir um agendamento. Nesse agendamento é que você vai levar todos os documentos que são solicitados para a emissão do visto de estudos. E eu vou listar ele aqui para vocês. Primeira coisa é o passaporte, com validade de pelo menos 3 meses a mais do que o visto solicitado. Por exemplo, se você está se inscrevendo em um curso que vai do dia 1º de setembro de 2024 a 30 de junho de 2025, seu passaporte tem que valer até o dia 30 de setembro de 2025. Ah, Isabel, mas espera aí, o curso que eu estou me inscrevendo tem duração de 3 anos, de 2 anos? Gente, o visto de estudo ele vai ser renovado a cada ano. Lógico, a partir do momento que você está na Itália, você não precisa voltar para o Brasil para solicitar o visto de estudo de novo. O que você vai fazer é renovar o seu permesso de soggiorno. Esse é o primeiro requisito de documentação. Depois, comprovante de residência no Brasil em nome de quem está solicitando o visto. O que serve de comprovante de residência no Brasil? Pode ser conta de luz, água, telefone ou extrato bancário. Terceiro, formulário devidamente preenchido e assinado. Mesma coisa, eu vou deixar um link do formulário aqui para vocês. Quarto, uma foto. Ela pode ser 3x4 ou 3,5x4. Essas são as medidas oficiais para emitir qualquer documento na Itália. Quinto, essa declaração de aceitação pela universidade da candidatura ou a pré-inscrição para o curso que você vai seguir na Itália. Sexto, a reserva da passagem aérea. Detalhe, se o curso tiver duração de 1 ano, você só precisa do bilhete de ida, óbvio. Depois, o original e a cópia do acordo sanitário entre Itália e o Brasil, que é o modelo IB2, aquele que tem um acordo bilateral entre os dois países e te permite utilizar a saúde pública na Itália. Ou, então, um seguro viagem válido para o espaço Schengen com cobertura mínima de 30 mil euros. Gente, aqui, dica pessoal, não vai no IB2, ou pelo menos não vai só no IB2. Porque se der algum BO, você precisar de algum atendimento de emergência, sofrer um acidente complicado, e aí eu tô falando de uma queda, andando de bicicleta, coisas que podem acontecer no dia a dia. Seguro viagem, ele vai dar uma ajudada absurda. É muito importante. Eu honestamente investiria, como eu investi na época, no seguro viagem. Contrato de aluguel ou alojamento estudantil, ou reserva de hotel, ou declaração de hospitalidade. Nesse caso, se for uma declaração de hospitalidade, eu vou deixar aqui o link onde você vai encontrar o modelo oficial e a pessoa que estiver assinando essa declaração de hospitalidade, ela tem que anexar uma cópia do documento dela. Tem outro detalhe importante aqui. De novo, alugar quarto, apartamento na Itália, atualmente é um pesadelo. O que eu fiz na época do meu visto e é o que eu sugiro para todo mundo. Peguem um Airbnb, peguem uma estadia provisória, tipo Uniplaces, Spot a Home, são sites confiáveis. Reserve para 3 semanas, 1 mês, e quando você estiver aqui na Itália, aí sim você vai partir para procurar a tua estadia, o teu quarto, o teu apartamento definitivo. O consulado aceita esse tipo de reserva, porque eles não são loucos, eles conhecem, eles sabem absolutamente tudo o que está acontecendo aqui. E por último, extratos bancários, pode ser de conta poupança, investimento, dos últimos 3 meses, assinados e carimbados pelo banco, se for no nome de quem está se candidatando ao visto, ou do responsável, caso essa pessoa seja menor de idade. Qual que é o valor solicitado aqui? A cota de 460 euros e 28 centavos por mês. Ou seja, se você está se candidatando para o visto de estudo com duração de 2, 3 anos, e aí o teu processo está falando do primeiro ano,
você precisa comprovar R$ 5.523,36 por ano. É muito, muito menos do que o visto de residência eletiva, por exemplo, que são 31 mil euros por ano, ou de nômade digital, que a gente está falando de quase 26 mil. É muito mais fácil. Quanto custa o visto de estudo para a Itália? Atualmente, esse custo é de 50 euros, que você vai pagar no consulado, no débito. Só levar a sua carta do banco e tá tudo certo. Além disso, ele vai demorar até 30 dias para ser emitido. A minha experiência pessoal foi, eu fui até o consulado numa sexta-feira e na quarta-feira seguinte, ou seja, com 5 dias, eu já estava com meu passaporte, com visto tudo direitinho. Essa foi a minha experiência, não quer dizer que com todo mundo vai ser dessa forma. Então, se planeje, peça o visto com antecedência, é muito melhor pecar por excesso do que, de repente, você se ver no perrengue por falta de tempo. Agora vamos falar das vantagens do visto de estudo? Primeira de todas, seleção para você conseguir uma vaga na universidade, mestrado na Itália, é muito mais simples do que no Brasil, por exemplo. Tirando alguns cursos que são muito concorridos, medicina, por exemplo, você vai simplesmente fazer a sua pré-inscrição em 1, 2 ou 3 universidades, aquela que te aceitar, você está dentro. É muito simples. Depois, basicamente, esse é um visto que depende exclusivamente de você. Você conseguiu a pré-inscrição, você tem os meios financeiros de se manter, é muito difícil que esse visto seja recusado. É diferente de um visto de trabalho, por exemplo, que você depende de uma oferta de trabalho e muitas vezes essa oferta tem que ser acompanhada pelo Nulla Osta, que é aquele documento que está ligado ao decreto Flussi, que, gente, é um sacrifício conseguir ele atualmente. Outra coisa importante, o visto de estudo ele te permite trabalhar até 20 horas por semana. Dá para se manter? Dá. Vai ser apertado? Pode ser. Tudo vai depender do seu estilo de vida. Quando eu imigrei, eu cheguei aqui em março de 2018. Eu não estou de sacanagem. Eu comecei a trabalhar em maio, ou seja, com um pouco mais de 2 meses, e em outubro, o que eu recebia já cobria 100% das minhas despesas aqui. Eu não precisava mais mexer na minha conta corrente no Brasil. Mas, gente, tem uma coisa importante. É legal você se preparar financeiramente para conseguir segurar as barras. Vamos dizer, levar em consideração que tudo vai dar errado. Ser o mais pessimista possível. Assim, você não vai passar por nenhum aperto. Esse também pode ser o maior defeito, o único ponto negativo desse visto, que ele te permite trabalhar só 20 horas por semana. Mas vamos lembrar que esse é um visto de estudo. Você precisa ter tempo para se dedicar às aulas e às tarefas, todas as atividades que você precisa fazer fora a classe também. Aí a gente entra nas coisas mais legais desse visto. Terminou o seu curso, você ganha, entre aspas, mais 1 ano de permesso. Você vai trocar o seu permesso, fazer a conversão do permesso de estudo para o permesso que se chama attesa occupazione, que literalmente significa aguardando um trabalho. E aí, outra coisa super bacana, para você fazer a conversão do attesa occupazione para o permesso de lavoro, gente, é muito mais simples do que a conversão em si do estudo para o lavoro direto. Não vai precisar de Nulla Osta, o chefe não vai precisar ser o patrocinador da sua estadia na Itália, é muito, muito, muito mais simples. Vai por mim. Falando ainda sobre o permesso de lavoro relacionado com o permesso de estudo, dependendo do tipo de curso que você fez, você vai ser qualificado como uma pessoa de alta qualificação. Eu não queria usar a palavra 2 vezes, mas paciência, faltou vocabulário agora. E o que é bacana nessa classificação? Que você pode ficar fora da cota do decreto Flussi. Ou seja, se você fizer a conversão do permesso de estudo para o permesso de lavoro direto, o chefe, a empresa, não vai precisar guardar uma cota do decreto Flussi. Você está fora dela. Isso fica mais simples. E por último, o visto de estudo, o permesso de estudo, a partir do momento que você estabelece residência legalmente,
regularmente, com os documentos tudo direitinho aqui na Itália, já começa a contar um prazo de 10 anos, que é o que é preciso para fazer a solicitação da cidadania, naturalização por tempo de residência. Eu sei, a Itália é um pouco sacana nesse aspecto. A Espanha pede 2 anos, Portugal, 5. Na Itália, gente, são 10. Infelizmente é assim. Só acrescentar mais uma coisa, a Itália tem um defeito, de um modo geral, que ela é um pouquinho atrasada e é um país onde indicação, quem você conhece, o QI, ele ainda importa bastante. O fato de você estar cursando uma universidade, um mestrado aqui na Itália, vai acabar te ajudando a criar uma rede de contatos, ter amigos, se inserir mais na comunidade. E isso com certeza também vai favorecer o teu sucesso. Depois que você estiver formado, durante o curso, é uma coisa que vale a pena investir e apostar. Bem, eu acho que as coisas mais importantes a respeito desse assunto foram ditas nesse vídeo. De novo, eu vou deixar aqui na descrição todos os links, inclusive o post do blog que explica tudo o que eu falei aqui direitinho. Você pode copiar, você pode acessar todos os sites que estão ali, também o post que fala sobre a dichiarazione di valori, sobre como você pode fazer para encontrar um mestrado, a magistrale aqui na Itália, e assim por diante. Agora conta para mim, você sabia que o visto de estudo na Itália tem todas essas vantagens? Mais uma vez, eu agradeço a audiência se você ficou até o fim desse vídeo. Não se esquece de deixar o seu like, comentar, compartilhar com quem pode se interessar com esse tipo de assunto e se inscrever no canal. Estou chegando pertinho dos 1000 inscritos e mais ainda da quantidade de horas necessárias para começar a monetizar. Me dá essa força. Esse tipo de engajamento é o gás que eu preciso para continuar produzindo esse tipo de conteúdo para você. Obrigada, pessoal. Arrivederci.